A ministra Rosa Weber vai entrar para o seleto grupo de mulheres a assumir o mais alto posto do Judiciário brasileiro. A magistrada toma posse da presidência do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. Acompanhe os detalhes com o repórter Michael Mendes. Rosa Weber é a terceira mulher a ocupar o cargo mais alto do Poder Judiciário brasileiro. Antes dela, comandaram o Supremo Tribunal Federal as ministras Ellen Grace e Carmen Lúcia. Rosa Weber graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1971. Gaúcha de Porto Alegre, a ministra ingressou na magistratura em 1976 como juíza do trabalho substituta. De 2006 a 2011, exerceu o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, até ser nomeada para o STF por Dilma Rousseff em 2011. Ela também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral de 2018 a 2020. Rosa Weber assume as presidências do STF e do Conselho Nacional de Justiça após 46 anos de magistratura. Ao ser eleita, a ministra afirmou que pretende desempenhar a função com muita serenidade, como também o apoio dos demais ministros. Na mesma sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso assume a vice-presidência do STF. Barroso é doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ex-procurador do Rio, atuava como advogado quando foi nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal em 2013. A cerimônia está marcada para as 5 da tarde. Ao todo, 1.300 pessoas foram convidadas, mas somente 350 terão a oportunidade de acompanhar a cerimônia no plenário. De acordo com o STF, Rosa Weber fez questão de convidar todos os candidatos à presidência da República, além dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros parlamentares. Com isso, a solenidade de logo mais pode ter o segundo encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da República Jair Bolsonaro, dois dos principais rivais na disputa pelo Planalto. Eles já haviam estado juntos na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral no mês passado. E conosco nessa manhã de segunda-feira, comentando as principais notícias do dia. Olá, bem-vinda Amanda Klein, Roberto Mota também. Mota, o que esperar dessa nova presidência e vice-presidência? A Rosa Weber costuma ser discreta, fala pouco com a imprensa, mas ela segue a Constituição. Quais suas impressões? Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Bom dia, nossa audiência. A Rosa Weber foi nomeada para o STF por Dilma. O Barroso foi nomeado por Dilma. Pouca gente espera, nesse momento, uma mudança significativa de rota nas ações do tribunal. Nós ouvimos aqui, durante vários meses, temos ouvido vários juristas, alguns deles muito importantes, com as suas opiniões sobre as ações do STF. A última opinião relevante e importante que nós ouvimos foi a do Procurador-Geral da República e da Vice-Procuradora-Geral da República, que inclusive num documento de, se eu não me engano, 3 ou 4 semanas atrás, falou muito explicitamente, direta e claramente sobre o que ela chamou de destruição do sistema acusatório do Brasil. O que significa isso? No sistema acusatório, você tem uma entidade, uma pessoa que investiga, outra que acusa e outra que julga. Essas coisas têm que ser separadas, essas funções têm que ser distintas para que aconteça o Estado de Direito. Segundo a própria Procuradora-Geral da República, o Procurador-Geral da República e a Vice-Procuradora, isso no Brasil não está acontecendo mais. Eu acho que na semana passada nós vimos um outro episódio em que a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento de um inquérito e o STF disse que não ia arquivar. Então, essas coisas todas continuam acontecendo. Eu acho, infelizmente, que não vai haver nenhuma mudança de rota com a nova presidente do STF. Mas a esperança é a última que morre.
Bom, Amanda, é uma ministra discreta e alguns jornalistas que cobrem o Supremo dizem que ela quer tirar um pouco o foco do Supremo, principalmente durante esse período eleitoral. Será que isso pode acontecer? Oi, Thiago, bom dia, bem-vindo, um prazer ter aqui você de volta. Roberto, Mota, bom dia, Adriana, aos nossos telespectadores. Eu acho que a descrição da ministra Rosa Weber não pode ser confundida com nenhum tipo de tibieza ou fraqueza, muito pelo contrário, eu acho que precisamente aí pode residir a sua força. E aí faço uma comparação, para citar um evento muito contemporâneo, que é a morte da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth II também era muito discreta e não dava opiniões políticas, mas, no entanto, era vista como uma fortaleza, um porto seguro pela população britânica. Será interessante observar esse início da administração, da gestão, do comando de Rosa Weber, até porque ela só vai ficar pouco mais de um ano à frente do tribunal. Ela completa 75 anos no ano que vem, então será obrigada a se aposentar, a deixar o Supremo Tribunal Federal, então, portanto, ao invés de 2 anos, vai comandar o Supremo por apenas 1 ano. E ela é relatora de alguns processos importantes, e aí será a primeira observação, porque parece que ela tentará fazer algum tipo de manobra, de articulação jurídica, legal, para que ela possa se manter à frente de alguns desses processos. Por exemplo, ela mandou dar continuidade à investigação sobre propagação de fake news naquele encontro de Bolsonaro com embaixadores. Ela também foi a relatora do processo que pediu mais transparência, que ordenou que o Congresso Nacional desse mais transparência e publicasse informações acerca do orçamento secreto, que deputados haviam destinado, quais recursos, para que lugares. Então, foi dela essa relatoria também. Há outras relatorias até controversas. É interessante isso que o Mota lembrou, porque ele fez essa referência à Procuradoria-Geral da República sobre as peças do tabuleiro estarem um pouco fora de lugar. Foi justamente a ministra Rosa Weber que, durante a CPI da Covid, recebeu uma ação da oposição pedindo que a PGR investigasse o presidente Bolsonaro por prevaricação naquele episódio de compra da vacina Covaxin, denunciada pelo deputado federal Luiz Miranda, pois a PGR devolveu essa ação e disse que não cabia a ela, nesse momento, durante os trabalhos da CPI, começar uma investigação paralela. E a Rosa Weber mandou devolver a PGR e usou palavras duras e muito contundentes, dizendo, olha, a Procuradoria-Geral da República não cabe o papel de espectadora-geral da República. Lembrou a PGR de sua função, que agia em prol dos interesses da sociedade. Então, quando a gente fala de peças de tabuleiro fora do lugar, talvez a gente possa começar falando também da Procuradoria-Geral da República, que tem assumido justamente esse papel de espectador e de grande anteparo de alguns dos supostos ou suspeitas de crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro ao longo do mandato. A Procuradoria-Geral nunca denunciou. Então, o Augusto Aras tem agido como um amigo do presidente Bolsonaro e a Rosa Weber cobrou justamente isso. Por isso eu digo que essa descrição, hoje mesmo ela não quis a festa, o tradicional coquetel e jantar que são celebrados depois desses 1.300 convidados. Eu mesmo já participei de uma celebração assim antes da pandemia, quando Dias Toffoli assumiu a presidência do STF, e hoje a Rosa Weber dispensou toda essa celebração, essa comemoração, essa festa, que já é um sinal justamente da discrição que ela pretende impor ao STF, mas, ao mesmo tempo, foi dura em várias questões recentes, ou seja, o Supremo não deve tergiversar nem retroceder na sua defesa da democracia. Ele tem sido um ator importante na defesa intransigente da democracia, dos diversos ataques que tem recebido durante esse governo, nessa última quadra da história. Mota pediu a palavra? Sim, eu já vou começar o dia discordando da minha querida colega Amanda. Vamos lá. Processo fake news. Fake news não existe no discurso privado. Cada um pode dizer o que quiser. Isso quem diz não é só o Roberto Mota, são muitos outros juristas. É uma base do Estado de Direito à liberdade de expressão. Orçamento secreto. Isso é um exemplo de ativismo judicial. Orçamento secreto ou não orçamento secreto é questão do Executivo e do Legislativo. Se a sociedade, o eleitor, não gosta do orçamento secreto, tem uma solução fácil. Na próxima eleição, vote em candidatos que são contra o orçamento secreto. Eles mudam a forma com a qual o Executivo e o Legislativo operam. Não cabe a um partido, eu não vou citar o nome, que só tem um senador, eu também não vou citar o nome,
ficar entrando no STF com processos que mudam tudo o que o Executivo e o Legislativo, que são eleitos, já decidiram. Quanto à questão da PGR como anteparo, olha, não foi isso que a gente viu, por exemplo, no julgamento do Daniel Silveira. A vice-procuradora-geral da República estava lá participando, feliz, satisfeita da vida. Por último, vamos lembrar aqui, a Rosa Weber recusou o arquivamento de uma notícia-crime contra o presidente Bolsonaro. Esse arquivamento foi pedido pelo Ministério Público. Isso viola o sistema acusatório. Essa constatação independe da ideologia, das preferências políticas das pessoas. Quando o MP entende que não há do que acusar, o judiciário não pode assumir a função de acusador. Só fazer uma resposta rápida aqui a alguns dos pontos elencados pelo Mota. Primeiro, quando ele fala do orçamento secreto, a Constituição diz que o princípio tem que ser sempre o da transparência e da publicidade. Então, é óbvio que é super legítimo que o Supremo interfira, sim, nessa questão, porque é do interesse da sociedade saber exatamente onde o dinheiro público está sendo gasto. E me surpreende muito você, que é um defensor dessa transparência, Mota, não exigir que a gente saiba exatamente quantos recursos estão sendo gastos aonde e que deputado está fazendo essa alocação. É extremamente importante que a sociedade saiba, quanto mais transparência e mais publicidade a gente tiver sobre o orçamento, melhor. Esse é um ponto. Sobre o ponto da Lindora Araújo, quando ela participou do julgamento do Daniel Silveira, você esqueceu de pedir que a Procuradoria-Geral da República, de mencionar que a Procuradoria-Geral da República, nessa ocasião, foi a favor da condenação, pediu a condenação do Daniel Silveira. Então, a gente culpa muito o Supremo Tribunal Federal, mas é preciso lembrar que a PGR também manifestou-se favoravelmente à condenação do Daniel Silveira. Sobre a não existência da fake news, que elas estariam de alguma forma consagradas ou restritas ao discurso privado, não é verdade, porque muitas vezes elas atacam direitos legais e constitucionais, elas ferem esses direitos. Então, você tem o cometimento de crimes como calúnia, injúria, difamação ou algum ataque à democracia que é previsto numa lei recentemente aprovada no ano passado pelo Congresso, que é a Lei de Defesa, de Proteção do Estado Democrático de Direito. Então, sim, a fake news pode cair justamente nesse rol de crimes e, portanto, merecem averiguação e, se for julgados, serem punidas pelo Supremo Tribunal Federal ou então por outras instâncias do Poder Judiciário. Só uma correçãozinha rápida, por favor. Não, Amanda, não é porque algo é certo e legítimo que ele obrigatoriamente é constitucional. É assim que funciona o Estado de Direito e a República. Cada um tem a sua função. Se fosse assim, o presidente Bolsonaro, por exemplo, podia chamar para ele processos que estão parados no STF há 20 anos. Eu tenho certeza que você concorda que esses processos deveriam andar mais rápido. Então, por que o presidente Bolsonaro não chama e ele mesmo julga esses processos? Porque é inconstitucional.